Boa noite. Nós hoje abordaremos a quarta declinação dos substantivos. Nós já vimos a primeira declinação, que tem tema originalmente em a longo, mas em latim esse tema aparece sempre em a breve. A segunda declinação, de tema em o breve. A terceira declinação consonântica. A terceira declinação em i breve. Hoje será então abordada a quarta declinação, cujos temas são em u breve. Esse quadro já nos é bastante conhecido. Ele apresenta os diferentes temas nominais da língua latina. E hoje será abordada a declinação de substantivos de tema em u breve. Então, pertencem à quarta declinação nomes cujo tema é em u breve e fazem parte dessa declinação substantivos masculinos, que compõem a maioria dos substantivos da quarta declinação, alguns poucos substantivos femininos e muito poucos substantivos neutros. Os substantivos masculinos e femininos terão nominativo singular em us, us. E os substantivos neutros terão o nominativo singular em u longo. Vejamos alguns exemplos. Masculinos: fructus, que significa proveito, produção, fruto. Status, que significa estado. Gradus, que significa passo, grau. Currus, que significa carro. Portus, significa porto. Cassus, significa queda, acidente. Exemplos de alguns substantivos femininos: acus, significa agulha. Manus, mão. Pórticos, galeria com colunas. Tribus é a subdivisão de um povo. E neutros: corno, chifre. Geno, joelho. Uero, espeto. Os femininos são os seguintes substantivos: acus, que é agulha. Colus, que é roca, pode ser também o fio da vida. Domus, casa. Idus é o 13º, ou, dependendo do mês, o 15º dia do mês. Manus significa mão. Penus significa víveres mantidos em casa, mantimentos. Pórticos é uma galeria com colunas. Quinquatrus é o nome do festival de Minerva. Tribus é a subdivisão de um povo. Os nomes de árvores também são femininos. Por exemplo, quercus, que significa carvalho. Exemplos de neutros. São neutros os substantivos corno, que significa chifre. Geno, que significa joelho. Uero, que significa espeto. Os demais neutros são muito raros, como gelo, que significa geada, camada de gelo. Em geral usa-se não gelo, mas gelum, da segunda declinação. A grande maioria dos substantivos da quarta declinação é composta por masculinos. Vejamos alguns exemplos. Currus, que significa carro. Fructus, proveito, fruto. Status, estado. Visus, visão, aparição. Dissensus, diferença de opinião. Aestus, calor. Progressus, progresso, desenvolvimento. Gradus, passo, grau. Cursus, corrida. Cassus, queda, acidente. Metus, medo, preocupação. Fluctus, corrente. Portus, porto.
senatus, senado, magistratus, magistrado. Vejamos agora as terminações da quarta declinação. Para os substantivos masculinos e femininos, singular. O nominativo e vocativo são em us, com o breve, acusativo No caso do neutro, os três casos iguais do singular são em u longo. Genitivo, us com u longo. Dativo, aqui há duas possibilidades para os masculinos e femininos. Eles podem ter a terminação ui ou a terminação u com u longo. Os neutros têm sempre a terminação u. E o ablativo é em u longo. Plural, masculinos e femininos. Tem o nominativo, vocativo e acusativo do plural em us com u longo. Os neutros têm o nominativo, vocativo e acusativo do plural em ua, o breve e a. Genitivo plural, para masculinos, femininos e neutros, Dativo e ablativo plural, para os três gêneros, ibus. O dativo singular dos neutros é regularmente em u longo. E dos masculinos e femininos é frequentemente em u longo, mas também ocorre a forma ui, como nós vimos no quadro do slide anterior. Para o dativo e ablativo do plural, usa-se, em geral, a terminação ibus. No entanto, a terminação ubus também ocorre e, em algumas palavras, ocorrem sempre, em outras, com muita frequência. Vamos ver as palavras em que o dativo e ablativo do plural são sempre em ubus. Acus, que significa agulha, arcus, que significa arco ou abóboda, tribus, que é a subdivisão de um povo, quercus, que é carvalho, partus, nascimento, origem. Agora, alguns substantivos em que o dativo e o ablativo do plural são frequentemente em ubus e não em ibus. Artus, que significa articulação, lacus, que significa lago, portus, porto, specus, caverna, tonitrus, trovão, uero, espeto e geno, joelho. Alguns substantivos da quarta declinação seguem, em alguns casos, a segunda declinação. Exemplos das principais palavras que têm alguns casos seguindo a segunda declinação. Domus, que significa casa. O genitivo, o dativo e o ablativo do singular e o acusativo e o genitivo do plural usam, além das terminações da quarta declinação, também formas da segunda declinação. Com relação à palavra domus, é importante atentar para três formas que vão ser usadas para indicar o movimento de proveniência de casa, o estar localizado em casa e o movimento em direção à casa. São as seguintes essas formas. Domo, que é um ablativo, e indica o movimento de proveniência de casa, de casa. Domi, que é um locativo, e indica o fato de se estar em casa. Domi significa em casa. E domum, que é um acusativo, indica o movimento direcionado à casa, para casa. Uma segunda palavra que possui
também formas da segunda declinação é a palavra kolos, que significa roca, fio da vida. O dativo e o ablativo do singular e o acusativo do plural servem-se também de formas tomadas de empréstimo à segunda declinação nominal. Enfim, uma terceira palavra que também usa formas da segunda declinação é a palavra senatus, que significa senado. O genitivo singular dessa palavra pode também assumir a forma senati, que é a forma do genitivo singular da segunda declinação. Agora, uma observação para que não confundamos substantivos da segunda declinação com substantivos da quarta declinação. Há alguns substantivos masculinos e todos os femininos da segunda declinação que têm o nominativo singular em us. Os substantivos masculinos e femininos da quarta declinação também possuem nominativo singular em us. Por conta da identidade de terminações do nominativo singular, muitas vezes somos levados a confundir palavras da quarta declinação com palavras da segunda declinação. Em geral, consideramos uma palavra que é da quarta como sendo da segunda. Serão dados aqui 2 exemplos de 2 expressões em que ocorrem simultaneamente uma palavra da quarta e uma palavra da segunda declinações, para que distinguamos claramente entre ambas. Primeiro exemplo, senatus populusque Romanus, o Senado e o povo romano. Essa expressão encontra-se no nominativo. Eu vou dar o exemplo de uma frase de Cícero em que a mesma expressão vai ocorrer no dativo. A frase é a seguinte: Ita domesticis stupris delectatur, uti mulieri quitius avarissimae paruerit quam senatui populoque romano. A frase significa: deleita-se tanto com os adultérios domésticos que obedecia a uma mulher muitíssimo cobiçosa, de preferência ao Senado e ao povo romano. Senatui populoque romano, essa expressão encontra-se no dativo. E nós podemos ver claramente que, ainda que o nominativo de senatus e o nominativo de populos tenham a mesma terminação, quando se vai para o dativo, a terminação de uma palavra e a terminação da outra diferem-se fortemente. Senatui populoque romano. Então, nós vemos pela terminação de senatui e de populo que se trata de 2 palavras de declinações totalmente diferentes. Mais um exemplo também extraído de Cícero. Mituntur enim qui nuntient sit in senatus populique Romani potestate. Então, são enviados para que anunciem a ele, a uma pessoa, para que esteja sob o poder do Senado e do povo romano. Nessa frase, a expressão senatus populique Romani ocorre no genitivo. Senatus tem a terminação us com u longo, populi a terminação com i longo. Nós vemos aqui também que essas 2 palavras não podem pertencer à mesma declinação. Um segundo exemplo, Spiritus Sanctus, Espírito Santo. A primeira palavra pertence à quarta declinação. A segunda é um adjetivo que declina pela segunda declinação. Então, Spiritus Sanctus, o primeiro us é de quarta e o segundo us é de segunda.
Esse é o nominativo. Vamos ver uma expressão em que as duas palavras ocorrem no genitivo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Spiritus Sancti encontra-se no genitivo. Spiritus termina em us com o U longo e Sancti em I com I longo. Então, são duas palavras de declinações diferentes. Um outro exemplo, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui nós temos as expressões no dativo e nós podemos ver também que se trata de duas expressões de declinações diferentes, já que o dativo de spiritus é spiritui e o dativo de sanctus é sancto. Vamos ver alguns exemplos da declinação de substantivos que seguem a quarta declinação nominal. Fructus, que significa proveito, fruto, é uma palavra masculina. Então, nominativo singular, fructus com o breve, vocativo singular é idêntico ao nominativo, fructus, acusativo singular, fructum, genitivo singular, fructus com o longo. Dativo singular, nós temos duas possibilidades, ou bem fructui, ou bem fructu. Ablativo singular, fructo. Agora o plural, nominativo, vocativo e acusativo. Fructus com o longo. Genitivo, fructuum. Dativo e ablativo, fructibus. Um segundo exemplo, a palavra tribus, que significa subdivisão de um povo, a subdivisão de uma cidade. É uma palavra feminina. Nominativo e vocativo do singular, tribus. Acusativo singular, tribum. Genitivo singular, tribus com o longo. O dativo tem de novo uma dupla possibilidade. O dativo singular dos masculinos e femininos tem essa dupla possibilidade. Então, dativo singular, tribui ou tribu. Ablativo singular, tribo. Plural, nominativo, vocativo e acusativo em tribos com o longo. O genitivo do plural, tribuum. E o dativo e ablativo do plural é em tribubus. Ao invés de ser em ibus, é em ubus. Tribubus e tribubus. Mais dois exemplos. Corno, que significa chifre. É uma palavra neutra, portanto, o nominativo, vocativo e acusativo do singular serão iguais entre si, e o nominativo, vocativo e acusativo do plural serão também iguais entre si. Então, nominativo, vocativo e acusativo do singular, corno com o longo. Genitivo singular, cornus. Dativo singular, corno. No caso dos neutros, não há a dupla possibilidade de termos o dativo singular em u e em ui. Ablativo singular, corno. Plural, nominativo, vocativo e acusativo, cornua. Genitivo, cornuum. Dativo e ablativo, cornibus. Um último exemplo, domus, que significa casa, é uma palavra feminina. Com relação a essa palavra, nós observaremos que alguns de seus casos podem assumir terminações da segunda declinação. Então, nominativo, vocativo do singular, domus com i breve, acusativo, domum,
Genitivo domus ou domi. Domi é a forma da segunda declinação. Dativo domui ou domo. Domo também é uma forma da segunda declinação. Ablativo domo ou domo, e aqui também nós temos uma forma da segunda declinação, que é a domo. Plural, nominativo e vocativo, domus com o longo. Acusativo, domus ou, assumindo a forma da segunda declinação, domos. Genitivo do plural, domum ou, também a forma da segunda declinação, domorum. E o dativo e ablativo, domibus. Com isso, nós encerramos a apresentação da quarta declinação nominal. O próximo vídeo abordará a quinta declinação.